Vamos lá. O mocinho fala um pouco sobre o custo de mão de obra. Tá, o mocinho, o custo de mão de obra, cara, quem define o custo de mão de obra é você, pro seu orçamento. O custo da mão de obra para determinado serviço, etapas, tarefas, é você que define. Então, cada tarefa tem um custo de mão de obra. E essas mãos de obra, você define no seu orçamento, levando em consideração as composições, a CPU, composição de preço unitário. Então, cada tarefa tem a sua composição unitária de mão de obra, e assim você define o seu custo da mão de obra. Não tem muito o que detalhar sobre custo da mão de obra. Você precisa definir os itens e os serviços no seu orçamento de obras e estimar essa mão de obra, seja pela sua cabeça ou por composições prontas, SINAP, CPOS, TCPO. Tá bom? Então, o custo da mão de obra de uma obra você define pela composição de preço unitário. A mão de obra está inserida nos insumos de uma composição de preço unitário. Tá bom? Ah, fala, Juvenil. Tá meio torto o óculos aí? Valeu, irmão. Cara, pior que não é que o óculos tá meio torto, a minha cadeira tá meio torta aqui. Beleza. Edilene mandou uma solicitação para entrar ao vivo aqui. Legal. O Edilane, manda a sua resposta, a sua pergunta aqui, que aí eu seleciono alguma pra gente entrar online junto, tá? O mocinho, a administração, mesma coisa, cara. Administração. Hoje eu recebi uma pergunta sobre essa questão de administração da obra. Ah, Paulo, qual que é a porcentagem que eu coloco na administração da minha obra? Cara, só você vai saber qual é a porcentagem de administração da sua obra. Que tipo de serviço, que tipo de mão de obra, que tipo de profissional eu coloco lá na minha administração de obra. Ou se você vai colocar nos custos diretos, né, definir um serviço ali, administração de obra, ou nos custos indiretos. Isso é só você que vai saber definir, realmente só você mesmo. Você, com a experiência que você tem de obras iguais, pessoal, escritório, profissionais, engenheiro, técnico de segurança, estagiários. Se você tem alguma bagagem de quantos profissionais desse você precisou na sua administração da sua obra. Então, isso aí é muito pessoal, vai de empresa para empresa, construtora para construtora, tá bom? Isso aí realmente você pode, primeiramente, estimar da sua cabeça. Eu vou precisar de um engenheiro, um estagiário, uma secretária nessa obra, um almoxarife, etc. Ou pegar por experiências antigas da própria empresa. Então, geralmente, empresas grandes, elas sabem a administração que ela vai gastar em determinada obra, pelo tipo de obra, o tamanho de obra, tá? Então, você pode conversar com o pessoal que você está orçando realmente, ver se eles têm alguma bagagem de obras anteriores para saber essa questão da administração da obra. Você, como orçamentista, você pode estimar, mas se você está orçando para alguém, para alguma empresa ou para algum construtor, troca uma ideia dele, vê o que ele já precisou, adequa com a experiência dessa empresa já, vai ser de grande enriquecimento para o seu orçamento, tá bom? Beleza, mocinho? Cara, esse Instagram aqui é complicado. O que você comentou sobre a mão de obra, o pessoal tinha mandado uma pergunta aqui, eu anotei aqui, só que o Instagram sumiu com as perguntas aqui, eu não vou conseguir colocar aqui na tela, tá? Pessoal, depois, semana que vem eu vou começar a fazer algumas lives juntas no Instagram e no YouTube com alguns temas. Tá, então vou definir alguns temas e vou mandar junto no Instagram para vocês, para ficar um pouco melhor aí. Vou ajeitar a cadeira aqui. Tá estranho isso aqui. Beleza. Valeu, mocinho. Valeu. Se tiver mais pergunta, pode deixar aí, tá? Tá bom?
Isso. Acho que tá torto ainda. Beleza. Tá, pessoal, eu vou deixar, então, vou colocar a primeira pergunta na tela aqui. E as outras eu não vou conseguir deixar na tela porque o Instagram bugou aqui. Então vamos lá. Se você tem alguma pergunta que está entrando agora, pode ir deixando sua pergunta aí, tá? A Edilene, que tinha solicitado para entrar online aqui, você desistiu? Deixa eu ver se você mandou a pergunta aqui. Tá. Vamos lá, então. Pessoal, uma pergunta que está aí na tela. Como definir as etapas no orçamento? Então, isso é muito comum. O pessoal começa o orçamento e não sabe como definir as etapas. Geralmente, aquele passo a passo da obra, né? Por onde eu começo a orçar? Então, assim, quando a gente está fazendo um orçamento de obras, que você vai definir as etapas da obra, os serviços da obra, primeira coisa, esses serviços você é retirado tanto de edital, memorial descritivo, como também do projeto. Mas o que tem mais serviço que você vai montar realmente as tarefas é no projeto. Definindo e dando uma olhada, estudando o projeto, estudando o edital, estudando o memorial, você vai começar a definir essas etapas e serviços sempre de baixo para cima. Ah, como assim de baixo para cima? Se a sua obra tem fundação, você vai começar pelas fundações. Se a sua obra tem escavação, você vai começar pelas escavações. Se a sua obra tem serviços preliminares, o canteiro de obras, grandes escavações, os custos administrativos, você começa sempre de baixo para cima, sempre serviços preliminares, aquela tabelinha que eu já mandei para vários alunos, com a ordem dos serviços. Então, serviços preliminares, fundações, alvenarias, superestruturas, e assim por diante, tá? Aquela organização de tarefas. No orçamento você vai começar a definir as suas tarefas, os seus serviços, sempre de baixo para cima. Eu sempre costumo dizer que quem faz projetos estruturais, ele começa de cima para baixo, ele vem de cima para baixo. Quando ele chegar com todas as cargas da estrutura em si, aí ele dimensiona a fundação. No orçamento é ao contrário, a gente começa de baixo para cima. Por quê? A gente tem que fazer o andar da carruagem da obra. Quando a gente está fazendo o orçamento, a gente tem que estimar a fluidez daquela obra. Realmente vem na nossa cabeça como que aquela obra vai progredir. Então a gente tem que ir passo a passo, progredindo junto com a obra na nossa cabeça, enquanto a gente vai fazendo o orçamento. Então eu falo que é de baixo para cima, porque eu estou falando de uma obra comum, mas sempre vai depender de como é a sua obra. Ah, minha obra não tem fundação. Começa pelo início da sua obra. O que é o início da sua obra? Ah, minha obra não tem fundação. Minha obra é de uma infraestrutura hidráulica. Ah, então vai começar pela escavação. Ok, comece sempre de baixo. Os procedimentos da tarefa, serviço que você vai definir na planilha, sempre é a ordem cronológica da obra. Sempre faça isso. Por que a gente faz isso? A ordem cronológica? Para a gente cometer menores erros possíveis, a quantidade menor de erro possível. Quando você define esse cronograma, esse organograma na ordem temporal da obra, você consegue pensar em detalhes, consegue pensar em possíveis dificuldades que o pessoal terá na obra. Tanto questão de chuvas, essa obra vai começar a tal época, vai chegar nessa determinada época, vai ter uma época de chuva e vai estar fazendo serviços de terraplanagem, que a chuva vai atrapalhar, ou a obra já vai estar coberta. Então por isso que o ideal é a gente sempre manter a ordem cronológica da obra no orçamento, para definir esses serviços e essas tarefas, tá bom, pessoal? É muito importante a gente deixar e definir esse serviço sempre na ordem cronológica, tá? O pessoal às vezes começa a orçar pelo telhado, começa a orçar pela superestrutura. Cara, começa pelo início da sua obra. Então, uma obra normal, de uma casa residencial, o que tem? Tem serviços preliminares, movimentação, transporte de pessoal, equipamentos. Começa pelo início, depois é a fundação, terraplanagem, demarcação do terreno, enfim. Ordem cronológica da obra, pessoal, sempre para você definir as tarefas e os serviços da sua obra, beleza? Vamos lá.
Legal. Pessoal, vai deixando pergunta aqui. Vamos ver. Como calcular a hora produtiva e a hora improdutiva em uma composição? Arthur, nas composições de mão de obra, composições de tabelas prontas, eles já consideram horas produtivas e horas improdutivas no seu orçamento. Aquela composição daquela mão de obra, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, cara, por que a mão de obra da Sinap está muito alta? Para fazer um serviço eu não gasto isso. Cara, a primeira coisa é uma média e segundo, ele já está considerando horas improdutivas. Tá bom? Mas assim, quando você sabe que vai ter muita hora improdutiva, por exemplo, quando você vai ter épocas chuvosas no serviço de escavação, que vai te atrapalhar, vai ter horas improdutivas, você consegue criar mecanismos de proteção dentro do BDI. Então, imprevistos, se quer que você sabe vai ter chuva, não é imprevisto, né? Mas você sabe que aquela região, aquele local, naquela época é um período chuvoso, então você consegue definir já no seu orçamento, na questão do BDI, os custos para esses imprevistos, porcentagens para esses imprevistos, tá bom? Então você consegue fazer composições de serviço. Tem um serviço que determinada pessoa vai ficar parada, eu vou ter uma mão de obra parada e eu sei que ela não vai render o que ela pode, porque eu vou ter com um equipamento ali que vai atrapalhar ela, ou vou estar com material que vai atrapalhar ela. Isso você consegue definir também no seu orçamento de obras. Na composição daquele item, você abre a composição da mão de obra e define, cara, eu vou trabalhar com essa equipe, com esse material, esse pessoal, apenas 4 horas por dia. Faz essa composição e define para o seu serviço. Tá? O que acontece essa questão de hora improdutiva também é orçamentos que o pessoal tem que de repente parar algum serviço, ou por barulho, uma obra em hospital, ou por sujeira, tá bom? Então você consegue definir essas horas improdutivas e adicionar ela no seu orçamento. Então a média do meu trabalho da minha equipe é 6 horas por dia. Você adiciona isso nas suas composições e no seu cronograma, no seu organograma, tá bom? Beleza, Arthur? Legal. Miqueias Maquetes. Beleza, Miqueias? Tudo bom? Tudo jóia. Valeu. Sempre que tiver dúvida pode mandar, viu, Arthur? Se quiser também comentar, agregar algum conteúdo com o pessoal aí, pode deixar que essa live fica gravada, depois o pessoal acessa essa live. Eu também posto alguns conteúdos durante a semana de gravação dessa live. Se quiser sempre agregar conteúdo durante alguma explicação também, seja muito bem-vindo. Tá bom? Cara, tá muito calor. O ar-condicionado tá com algum problema que ele não tá gelando, cara. Enfim, né? Pessoal, o Instagram realmente não deixou aqui as outras perguntas, tá? Tá com algum bug aí, deve estar com muita live aí, tá estranho. Sorte que eu anotei algumas aqui. Eu vou comentar agora, tá? Vamos lá. Pessoal, como que eu vou estimar uma mão de obra então? Como que eu estimo uma mão de obra para um determinado serviço, para uma determinada obra, uma determinada tarefa? Pessoal, eu estimo a mão de obra, primeira coisa, defino os serviços. Vou definir os serviços. Execução de alvenaria, execução de fundação, lançamento de concreto nessa fundação, escavação de material, solo, enfim, primeira categoria, manual, o que for. Primeiro você define os serviços, tá? Quando você tem esses serviços definidos, realmente esses trabalhos, essas tarefas definidas, aí sim você vai estimar a sua mão de obra. Então você definiu, agora você vai estimar essa mão de obra. Óbvio, definiu e quantificou. Então definiu, tem tantos metros cúbicos de escavação manual.
vai definir, vai quantificar tantos metros cúbicos de escavação de material. Agora, para você estimar essa mão de obra, nós temos planilhas prontas que nos auxiliam nessa composição e nessa estimativa da mão de obra. A mão de obra, ela é um insumo da composição. Então, sempre fala aqui, tem o item mãe, escavação de vala, manualmente, que seja. Tá? Esse item é o item mãe. Qual que é o insumo desse item mãe? Servente, pedreiro, ou seja, tantas horas de pedreiro para fazer tantos metros cúbicos, tantas horas de servente para fazer tantos metros cúbicos dessa escavação, e assim por diante. Sempre é horas pela unidade do serviço. Então a alvenaria é metro quadrado, tantas horas de pedreiro para fazer tantos metros quadrados de alvenaria. Lançamento de concreto é metro cúbico, tantas horas de pedreiro para fazer tantos metros cúbicos de concreto. Assentamento de piso é metro quadrado também, tantas horas de pedreiro, azulejista, para assentar tantos metros quadrados de azulejista, de piso. Enfim, você tem que definir, quantificar e pegar essa composição de quantas horas, essa famosa pergunta, quantas horas. Nós temos planilhas que nos auxiliam, CPOS, TCPO,